Olá, pessoal. Eu, professor Alessandro Oliveira, e nós estamos aqui para sua preparação para o seu sucesso na segunda fase da Unicamp. Trouxe um TC maravilhoso para a gente discorrer sobre vários assuntos. É um vestibular diferenciado. Temos algumas temáticas bem recorrentes, mas sob abordagens bem diferenciadas, e eu quero discutir isso com vocês. Sei que está aquele friozinho na barriga para a segunda fase, mas certamente você vai, nessa aula, conseguir dirimir algumas dúvidas, né? Passar por alguns tópicos que talvez você tenha um pouco de dificuldade, vai crescer nesse sentido e vai reafirmar o seu conhecimento naqueles tópicos que você certamente já tem muita leitura, muita reflexão e certamente isso vai concorrer aí para o seu sucesso. Sem mais delongas, vamos à primeira questão, uma questão de 2024. Vamos lá. Nos últimos anos, a imprensa brasileira tem escrito sobre os mantos Tupinambá. Texto 1. Na revista Piauí, em 2021, lia-se cerca de 4,2 mil, 2 mil penas rubras da ave guará compõem um dos 11 mantos tupinambás existentes no mundo. Há exemplares do século XVII conservados no Museu Nacional da Dinamarca. Outros mantos de que se tem notícia também estão em instituições públicas europeias. No Brasil já não há nenhum. Interessante que a etnia Tupinambá é uma etnia brasileira, né, de povos originários do Brasil. Os Tupinambás confeccionaram esse artefato possivelmente em algum lugar de Pernambuco, Sergipe ou Paraíba. Quando os colonizadores não os matavam, os convertiam à fé cristã. Assim, por muito tempo, parte da historiografia ocidental acreditou que os tupinambás haviam desaparecido. Em 2001, no entanto, a FUNAI, Fundação Nacional do Índio, reconheceu como membros desse povo os moradores de 47 mil hectares localizados no sul da Bahia. Texto que fala, sem dúvida, de questões de pertencimento em relação a essa etnia tão importante do Brasil, ancestralidade e etc. Vamos ao texto 2, para que nós possamos construir uma resposta aqui bem abalizada. Artefato que está em um museu de Copenhague há mais de 3 séculos deve retornar ao Brasil no início de 2024, né? Questão que já caiu, por exemplo, na UNHB. Alô, você nunca deixe de participar da Olimpíada Nacional em História do Brasil. Lhe ajuda muito em vestibulares, sobretudo tão politizados como o da Unicamp. A gente acredita que seja um ancestral. Não se trata de uma obra de arte, de um mero objeto. Não é instrumental, é isso que diz o texto. Diz Glicéria Tupinambá, liderança deste povo. Então vejamos. Brasil colônia, por assim dizer, reverberando sobre os dias de hoje, isso é uma construção cultural, remete aos povos originários, mas que se remete e reverbera até o dia de hoje e suscita certamente uma discussão muito bacana que nós teremos aqui. De maneira comum, corriqueira, abordada essa questão indígena? Não. De uma maneira bem que leva o aluno a refletir, a pensar, bem, de forma até politizada, por que não, né? Tendo em vista que nós precisamos nos envolver com a temática da valorização dos povos indígenas nos dias de hoje. Então vamos aqui ao enunciado. A partir de seus conhecimentos das notícias acima, item A. Identifique 2 aspectos da conversão dos povos originários à fé cristã, da parte. E segunda parte, com base nos textos 1 e 2, indique e explique uma forma de desaparecimento dos tupinambás. 2 aspectos da conversão dos povos originários à fé cristã. Eu diria que um desses aspectos é a imposição, a aculturação. Portugueses
projetavam sobre os povos indígenas a sua fé. Então, aqui um caminho importante para a construção dessa primeira parte do item A é a questão da imposição. Como segunda forma, certamente seria eficiente citar a ação dos jesuítas no Brasil. O Exército de Cristo, né, a Companhia de Jesus, organizou, racionalizou a imposição da fé cristã sobre os povos indígenas, né? E aí já tomando como base o primeiro argumento, projetou sobre os povos cristãos, os povos tupinambás, aculturando esses povos. Então, eu creio que um caminho importante para essa primeira parte do item A seja a imposição e a racionalização. Posição da fé cristã e a racionalização realizada pelos jesuítas, sobretudo através das missões ou reduções. Caminho importante aí. Certamente você tem esses elementos muito frescos aí na sua mente. Segunda parte, com base nos textos 1 e 2, indica e explica uma forma de desaparecimento dos tupinambás. A primeira, infelizmente, você pode usar como elemento o próprio extermínio dos corpos. Povos indígenas que resistiram à colonização foram dizimados. Então, a violência física contra esses corpos, a utilização de armas de fogo, todo o arsenal que os europeus impuseram no continente americano, certamente você poderia colocar como primeira parte do segundo extrato, né, desse item. Um outro argumento importante aqui seria a própria aculturação. Tendo em vista que operamos com o conceito de etnia, o apagamento dessa cultura, a projeção de elementos culturais europeus sobre essa cultura, a aculturação, literalmente, certamente é uma forma de extermínio dessa etnia. Então, eu acredito que esse caminho seria um caminho bem eficiente para responder o item A. B. Cite 2 significados dos mantos tupinambás presentes nos textos 1 e 2 e explique a noção política de repatriação de artefatos históricos. Os significados dos mantos tupinambás presentes nos textos 1 e 2, eu diria que o primeiro é artístico em si. É um elemento cultural, artístico, estético. E esse elemento certamente está ligado à questão identitária. Um outro significado ressaltado aqui pelo texto 2 ele é ancestral. Significa que essa representação artística ela tem a ver com as raízes dessa cultura. Tem a ver com uma noção mesmo que não aquela noção institucionalizada que a historiografia tanto aborda, a de patrimônio, mas pelo menos uma noção um tanto quanto rudimentar desse patrimônio, de pertencimento. Os mantos tupinambás são expressão da ancestralidade desses povos. Então, eu diria que um bom caminho aqui para responder essa primeira parte, do item B, seria a questão estética e a questão ancestral. Ok? Segunda parte do item B. Explique a noção de política de repatriação de artefatos históricos. A repatriação de artefatos históricos, amigos e amigas, certamente está ligada a um contexto de reparação.
Por que que o manto tupinambá deve estar exposto como elemento cultural no museu em Copenhague, se ele faz parte das raízes culturais da ancestralidade brasileira? Então isso é muito importante. A Mona Lisa italiana está no museu na França. Sabemos que o conceito patrimônio cultural da humanidade é um conceito muito importante. Muito embora acredito que a identidade gerada a partir desses elementos culturais, ela deva ser certamente levada em consideração. Então, essa repatriação de artefatos históricos está num contexto também de reparação, um pouco, né? Trazer de volta esses elementos culturais tão importantes para esses povos, que por sua vez são povos que contribuem para a formação social e cultural do Brasil. Então, repatriar esses artefatos é reparar, de certa forma, essa expoliação, essa aculturação que foi feita ao longo da colonização e que muitas vezes reverbera com práticas perversas na sociedade contemporânea. É um caminho importante para debater essa política de repatriação de artefatos históricos, é o caminho da reparação. Vamos à segunda questão. Questão também da Unicamp, de 2024, obviamente, né? Também de 2024, onde a gente vai continuar no período colonial. Vamos à leitura dos textos. Texto 1. Somente mais tarde, aprendendo com a prática, okay, principalmente depois da introdução dos primeiros escravos africanos. Somente mais tarde, aprendendo com a prática, principalmente depois da introdução dos primeiros escravos africanos. E já na sua pátria se tinham ocupado com lavagem do ouro, e de cuja experiência o natural, espírito inventivo e esclarecido dos portugueses e brasileiros logo tirou proveito. Parece versar sobre questões da escravidão. Foi que os mineiros aperfeiçoaram esses processos de extração. Deve-se principalmente aos negros a adoção das bateias de madeira. Bateia, para quem não sabe, é esse instrumento. Parece um chapéu chinês relativamente raso, né? Um prato relativamente raso, né? De circunferência não tão grande aqui. Então vamos lá. Deve-se principalmente aos negros a adoção das bateias de madeira redondas e de pouco fundo, de 2 a 3 palmos de diâmetro, que permitem a separação rápida do ouro da terra, quando o cascalho é bastante rico. A ele se devem também as chamadas canoas, nas quais se estende um couro peludo de boi ou uma flanela cuja função é reter o ouro e se apura depois em bateias. Processo produtivo, período colonial brasileiro, ciclo da mineração. O texto 2 é a imagem. Museu do Ouro de Sabará, Minas Gerais, uma bateia, né? Formato de uma peneira sem furos, digamos. Tendo em vista seus conhecimentos gerais, com base no relato de Eschwig, autor, Eschwig, geólogo e metalurgista alemão que esteve no Brasil entre 1809 e 1801. Certamente um naturalista, um homem que veio para entender a fauna, a flora brasileira e outros elementos
Isso é muito comum, esses viajantes e esses relatos de viajantes serem usados como fontes históricas. Atenção a isso. Responda às questões a seguir. De que modo a presença da bateia em Minas Gerais, na época da mineração, está relacionada à circulação de saberes da África para o Brasil? Primeira parte, excelente discussão. Usando o conceito de diáspora, explique o valor histórico das técnicas citadas por Estvig. Então vamos lá responder o item A. De modo a presença da bateia em Minas Gerais na época da mineração está relacionada à circulação de saberes da África para o Brasil. Um dos elementos do discurso europeu em relação à escravidão africana na América é de que o indígena era preguiçoso, despreparado para atividades produtivas e que o escravizado africano era um trabalhador muito mais eficiente. A gente sabe que existem também as justificativas de cunho religioso. Os africanos são filhos caídos de Caim ou de Cã, o filho de Noé, que não tinham alma. Então essa é uma justificativa terrível, mas infelizmente era a justificativa. Agora pense comigo. O fato dos africanos introduzirem a bateia no Brasil como saber experiencial, cultural, trazido da África para o Brasil, é uma contribuição muito importante para a economia brasileira. Então, vejam bem, os escravizados africanos conheciam a metalurgia, a mineração, lá dentro de suas culturas, trouxeram esses elementos para o Brasil. Isso é, irradiaram essa cultura da África para o Brasil, ajudando a construir a cultura brasileira. Nesse aspecto, sobretudo no que toca à questão produtiva. Então, acredito que nessa primeira parte, construir uma resposta que valorize os saberes africanos no Brasil, para o aperfeiçoamento da nossa cultura, para a nossa formação cultural, nesse caso, em relação a elementos produtivos, seria o caminho eficiente para essa questão. Mas aqui é necessário que você esteja preparado a construir uma resposta valorizando esses elementos culturais, mas sem valorizar a escravidão. Não caminhe pela ponte que leva essa produção cultural importante na formação da cultura brasileira para uma justificativa da escravidão. A escravidão precisa ser rechaçada sempre, não esqueça disso. Eu acredito que um bom caminho aqui seria começar rechaçando a escravidão, falando dos expedientes perversos postos em prática, escravagismo brasileiro, e apreciando a contribuição cultural africana para o Brasil. Indo de encontro àquela ideia que apaga, invisibiliza a contribuição africana no Brasil. A primeira parte seria muito importante caminhar por essa perspectiva. Segunda parte. Usando o conceito de diáspora, explique o valor histórico das técnicas citadas por Estvig, o culturalista alemão Estvig. Esse de pronunciar, né? Diáspora é espalhar. A gente tem uma famosa diáspora, né? No século I, Antiguidade, passagem ali da Antiguidade, né? Da primeira era para a segunda era, século I depois de Cristo, a gente tem a diáspora judaica. Deus se insurge contra a dominação romana na região da Palestina e ocorre a diáspora judaica. É possível falar em diáspora quando se refere a africanos?
questão aí para você refletir. Sobretudo quando se fala em escravidão, já que eles foram tirados, né, agrilhoados da sua terra, é possível falar em diáspora. Porque muito embora tenha sido forçada, e muitas vezes a diáspora é realizada por indivíduos que por circunstâncias alheias à sua vontade se retiram com as suas próprias pernas, digamos assim, é possível falar em diáspora africana, né? Uns historiadores apontam aí para números que chegam a 10 milhões de pessoas retiradas forçosamente de seu continente, trazidas para o continente americano. Por que é possível falar de diáspora? Porque essas pessoas trouxeram consigo a sua cultura. Quem foge, quem vai embora, quem busca um novo lar, carrega consigo sua identidade cultural, suas raízes. E muitas vezes, as raízes, elas acabam impactando sobre a cultura de outros povos nas regiões que, digamos assim, recebem esses povos que se exilam. Então, creio que um caminho super importante, de novo aqui, seria reafirmar o valor, o imenso valor da cultura africana, muito embora tenham escravizados vindo agrilhoados, né, roubados de sua terra para o Brasil. Eles acabam espalhando essa cultura africana e ajudando de novo, vou bater mais uma vez nessa tecla, na formação cultural do Brasil. Então, caminho excelente aqui é rechaçar a escravidão e apreciar, dar valor, visibilidade à formação cultural brasileira com parcela importante, super significativa da cultura africana no Brasil. Colocaria, inclusive, aqui na segunda parte, essa diáspora, entre aspas, porque ela foi, digamos assim, muito mais forçada que qualquer outra diáspora que tenha ocorrido na história da humanidade. Item B. Tendo como contexto o período colonial, analise uma diferença entre a escravidão nas áreas urbanas da mineração e a escravidão nas áreas monoculturas de açúcar das capitanias do Nordeste. Explique como os povos escravizados utilizaram a seu favor as técnicas e os saberes aprendidos com tradições culturais. Essa questão, amigos, é uma questão super importante. Eu costumo debater muito isso nas minhas aulas de período colonial. É super importante saber distinguir, diferenciar a sociedade colonial açucareira da sociedade colonial mineradora e principalmente no que se refere à escravidão, tendo em vista que o escravizado é um elemento social super importante. Eu diria que uma diferença essencial nas áreas urbanas da mineração é uma maior quantidade de escravizados de ganho. O escravo de ganho era aquele escravizado que tinha um tipo de acordo com seu senhor, né? Produzia quitutes, colocava no tabuleiro geralmente, ia vender esses quitutes na região urbana, digamos assim. Tendo em vista que o ouro vai escassear, esse escravismo vai passar por um tipo de crise, região mineradora. Então, nessas zonas urbanas era possível praticar, né, essa escravidão por ganho. Eu diria que essa um elemento, né, um argumento importante aqui para essa primeira parte da questão. Isso era muito mais raro de ocorrer nas capitanias do Nordeste, em vista que o escravismo era muito potente, né, naquela região ali que compreende, sobretudo, a Bahia e Pernambuco. Posso citar aqui também, caso vocês queiram caminhar por uma outra jornada aqui, a quantidade relativamente maior de alforrias que ocorre na região mineradora, no ciclo da mineração. Desculpa. Então, eu diria que há um tipo de afrouxamento dessa escravidão e comparada à região mineradora e açucareira, né?
as condições de ascensão social eram muito difíceis, a escravidão num cômputo geral, mas na sociedade mineradora a possibilidade era um pouco maior. O escravizado ele poderia auferir o ouro e comprar uma carta de alforria, e isso é praticamente impossível na região açucareira. Então, essa região urbana, né, mineradora, as condições sociais são um pouco menos terríveis que na região açucareira, nas capitanias do Nordeste. Segunda parte, explique como os povos escravizados utilizaram a seu favor as técnicas e os saberes aprendidos com tradições culturais africanas. Certamente o indivíduo contava com maiores saberes técnicos e poderia contribuir de uma forma mais efetiva à obtenção de lucros por parte do seu senhor, certamente tinha uma vida um pouco menos terrível, né? Operamos com a ideia de que não existe uma escravidão no Brasil, existem escravidões. A palavra não existe, mas eu vou usar aqui a licença poética. Existiam diferentes níveis de exploração. Por favor, gostaria de fazer mais uma vez esse parênteses, isso não justifica a escravidão, nada justifica. Isso não é um atenuante, foi um expediente terrível. Mas é necessário entender que existiam diferentes graus de exploração, né, e de violência. Então, um indivíduo que tinha técnicas e saberes aprendidos com a sua cultura certamente desfrutava de condições um pouco menos terríveis. Uma questão excelente para você colocar aí toda a sua reflexão. História não é decorar, pessoal. Não é armazenar conhecimento, é pensar o mundo de maneira que coloca o ser humano ao longo do tempo de maneira muito crítica e reflexiva. Então, esse seria um caminho excelente para construir. A segunda questão. Eu adoro perguntar nas minhas aulas se está todo mundo entendendo. Pergunta a você. Você está entendendo? Com certeza sim, né? Com certeza você está feliz agora porque estudou, está aí acompanhando muito bem essa discussão que eu estou fazendo com vocês. Estou tentando torná-la mais rica possível. Vamos à terceira questão. Unicamp 2010. Eu construí um TC relativamente cronológico, né? Aqui pelo descobrimento, período colonial, agora a gente vai, pelo visto aqui, ao período imperial. Daqui a pouco eu vou dar uma adiantada aqui para a gente chegar na história geral. Unicamp 2010. Terceira questão. O imperador Dom Pedro II era um mito antes de ser realidade. Responsável desde pequeno, pacato e educado. Suas imagens constroem um príncipe diferente de seu pai, Dom Pedro I. Por isso que geralmente ele aparece nas imagens velho. E o pai jovem. Uma construção social e cultural dessas duas figuras históricas. Não se esperava do futuro monarca que tivesse os mesmos arroubos do pai. O pai era um pouco impulsivo. Nem a imagem do aventureiro, da qual Dom Pedro I não pôde se desvincular. A expectativa de um imperador capaz de garantir segurança e estabilidade ao país era muito grande. Na imagem de um monarca maduro, buscava-se unificar um país muito grande e disperso. Texto da Lilian Moritz Schwartz, historiadora de muito garbo e elegância aqui no Brasil. Vamos ao item A. Segundo o texto, quais os significados políticos da construção de uma imagem de Dom Pedro II que o diferenciavam de seu pai? Eu diria que o primeiro significado diz respeito à estabilidade. E ele é, desde pequeno, educado, né?
criança que foi educada, por exemplo, aos pés de José Bonifácio de Andrada. Vamos comparar, o Dom Pedro I foi educado por Dom João VI. Tem uma, né, significativa diferença. Então, construir essa imagem de um imperador pacato e educado contribuía para a estabilidade. E aí eu gostaria já de lhe convocar para ir para o segundo argumento, já que o texto pede os significados. Então, precisa ser pelo menos dois. Da construção dessa imagem. O golpe da maioridade adiantou a maioridade desse menino e o colocou no trono. Era necessário, era importante construir um tipo de aura no entorno desse imperador menino. Já ligando à primeira parte do argumento, né, para construir estabilidade política. Então, o clube da maioridade certamente usou elementos dessa construção social / cultural de um imperador sem arroubos, não aventureiro, pacato, morigerado, educado, laborioso, um homem das letras, um homem apaixonado pela ciência, que é uma imagem que reverbera até hoje. Um imperador que diferentão, e que, de certa forma, foi eficiente, tendo em vista que o período do segundo reinado é muito mais longo, por exemplo, que o do primeiro reinado. Então, estabilidade, construir uma ideia de maturidade para um menino que precisava assumir o trono, trazer, né, pacificar o Brasil. Você estudou isso. O Brasil saía período regencial marcado por instabilidade política, inclusive, para ser um Brasil imperial estável. Ok. Item B. E características do período regencial ameaçavam a estabilidade do país, desculpa, acabei de responder, né? O período regencial é marcado por agitações políticas, sobretudo que dizem respeito ao ato adicional de 1834. A gente tinha os progressistas e os regressistas. Alguns historiadores falam, inclusive, de uma noção de experiência de república, tendo em vista que a gente tem o primeiro chefe do executivo brasileiro, único, eleito por meio de voto, mesmo que indireto, Diogo Antônio Feijó, né, o primeiro regente uno do Brasil, é um tipo de experiência republicana. Então, o fato de o Brasil estar no meio de um período imperial, sem um rei no trono, uma figura que inspirasse poder, causa instabilidade. Outra característica, que características diz o item B, né? Outra característica, eu diria, que é a própria divulgação, né, difusão dos ideários federalistas, digamos assim, ou menos centralizadores, tendo em vista que as revoltas regenciais, posso citar, por exemplo, a Farroupilha, são revoltas que queriam descentralizar esse poder do centro político do Brasil para as províncias, né, maior autonomia para as províncias. Então, esse item B é um item bem tranquilo, eu tenho certeza absoluta que você acompanhou e valendo aqui você com certeza conseguiria responder essa questão. Vamos avançar. Tendo em vista o adiantado da hora. Questão 4, uma questão de construção da imagem do indígena, acho que a gente já debateu bem. A questão vamos aqui para a República Populista Brasileira, para a gente encerrando aqui esse momento de história do Brasil, para desenvolvermos algumas questões de história geral. Vamos aqui para a quinta questão. De 1914 a 1945, as economias latino-americanas foram sendo abaladas por crises sucessivas no comércio exterior.
Vamos fazer logo aqui um adendo, né, para deixar aqui mais contextualizado, desculpa. Essas economias latino-americanas, terrivelmente dependentes das economias estadunidenses e europeias, vão passar por esse momento de instabilidade, tendo em vista o contexto das grandes guerras e do entre-guerras. Esse comércio exterior ele vai declinar. Posso citar o Brasil. Produtor de café, um gênero supérfluo, sem o qual o ser humano pode existir. Então, veja só, na Europa, com a Grande Guerra, vai se investir em gêneros mais nutritivos, digamos assim, mais prementes. A batata, por exemplo, é um gênero muito consumido durante a guerra, e os supérfluos serão colocados de lado. Isso gera crise. Grande Depressão, 1929. A exportação do café também diminui porque os supérfluos são cortados. Esse é o problema de basear a economia de um país no setor produção agrícola. Deixa sempre em dificuldade nos momentos de crise. Vou retomar aqui o texto. Decorrentes de um total de 20 anos de guerra e ou depressão. A crise prolongada dos anos de 1930, no entanto, pode ser encarada como ponto crítico da ruptura do funcionamento do modelo primário exportador. A crise teria então contribuído para o aperfeiçoamento da economia brasileira e para a superação, mesmo que por um momento passageiro, de uma economia exportadora, agroexportadora, para uma economia industrial. Mais ou menos isso que a Maria da Conceição Tavares vai dizer aqui. Vamos lá. A violenta queda da receita de exportação acarretou de imediato uma diminuição de cerca de 50% na capacidade para importar que a maior parte dos países da América Latina detinham. Se as economias industriais estão em crise, as economias agroexportadoras precisam substituir as importações por produtos nacionais. É o mote do texto. No caso do Brasil, esse quadro obrigou a economia do país a voltar-se sobre si mesma, desenvolvendo novas atividades produtivas, com apoio em faixas de demanda interna até então atendidas pelas importações. Que faixas seriam essas? E que, sobretudo, bens de consumo não duráveis. Substituição das importações. Eu não posso comprar dos países industrializados porque estão em guerra ou em crise, vou substituir a importação por produto nacional. Olha o enunciado. Tendo em vista seus conhecimentos sobre a história do Brasil e considerando o excerto acima, item A. Identifique duas estratégias políticas econômicas usadas pelo Estado brasileiro para tentar conter os efeitos da crise apontadas pela economista Maria da Conceição Tavares. Descreva os impactos dessas estratégias. Aqui nós estamos falando, né, como eu disse para vocês, de um período em que os populistas estão no poder. Então, eu creio que uma dessas iniciativas é a atração de empresas para a produção no solo brasileiro. Posso citar o Juscelino Kubitschek de Oliveira, aqui nesse contexto. Um nacional desenvolvimentismo, onde essas empresas passam a produzir no Brasil. Não são importados, são produzidos no Brasil, mas também não são produtos nacionais. Aqui, outro que a gente pode citar, é possível não citar, é o Getúlio Vargas, que promoveu um empreendedorismo estatal através das companhias nacionais. Ele criou um nacional estatismo para que essa produção viesse a ser realizada no Brasil. No caso do Getúlio Vargas, eu retiro lá aquele argumento
dos bens de consumo não duráveis, né? Porque ele criou uma estrutura de base no Brasil. Então, a gente tem aqui duas estratégias políticas econômicas, né? Usadas pelo Estado brasileiro. Você pode ir por dois caminhos aqui. Tanto a abertura para produção em âmbito nacional, mesmo que de multinacionais, quanto um nacional estatismo voltado para as companhias estatais brasileiras. Vamos ao item B. Cite e analise criticamente duas consequências da política de industrialização brasileira adotada pelo governo Juscelino Kubitschek no âmbito nacional e internacional. Veja que o item B pode ser uma confirmação de que abordar o Juscelino Kubitschek numa dessas estratégias de Estado é um caminho. Consequências políticas da industrialização brasileira, do JK. A primeira política, né, com forte influência social, eu diria que é o agravamento das diferenças, do abismo econômico-social entre regiões do Brasil. O Sudeste vai se industrializar e o Norte e Nordeste do Brasil são regiões que ficam cada vez mais aquém economicamente desse Sudeste. Ele pede políticas, isso acarreta um impacto social e político, tendo em vista que são necessárias ações dentro de um campo populista, ações de trazer de volta essa população para o lado desses presidentes. Posso citar o próprio Juscelino Kubitschek, que criou a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste como uma política, de certa forma, de reparação desse abismo. Então, eu iria nesse item B com esse primeiro argumento, né? O agravamento da questão social pelo abismo criado entre o desenvolvimento de diferentes regiões do Brasil acabou gerando a necessidade de mais ações populistas, digamos assim. E como segundo argumento, o nacional-estatismo vai de encontro ao liberalismo internacional e muitos desses presidentes sofrerão fortíssima oposição por parte de elementos ditos nacionalistas e liberais no Brasil. Posso citar aqui a UDN, que vai fazer oposição, por exemplo, ao JK e ao Getúlio Vargas, inclusive colocando sobre alguns desses adversários à UDN a pecha de serem comunistas. Acabou gerando um certo clima de nós contra eles, que com certeza contribuiu para o golpe sofrido lá pelo João Goulart. Então, esse nacional desenvolvimentismo ou estatismo acarretou disputa política. Posso citar aqui bem rapidamente, por exemplo, a questão da Petrobras, né? O petróleo é nosso, o petróleo é nosso. Esses políticos populistas como o Vargas e o JK precisavam, então, de capital social populista, voltando-se para essas massas. Questão, o item B bem mais acessível que o item A. E aí vamos adiantar. Preciso trabalhar a história geral com vocês. Vamos trabalhar mais uma questão de história do Brasil. Essa questão 8 de 2022 é uma questão muito importante porque diz respeito a direitos humanos. E aí a gente já consegue englobar aqui alguma coisa de ditadura e de república nova. Diz assim:
E quando ouvir o silêncio sorridente de São Paulo diante da chacina, 111 presos indefesos, mas presos são quase todos pretos, ou quase pretos, ou quase brancos, quase pretos de tão pobres. E pobres são como podres, e todos sabem como se tratam os pretos. Caetano Veloso e Gilberto Gil, Haiti, né? Questão, uma obra-prima aqui do contexto tropicalista. A música denuncia o massacre do Carandiru, ocorrido em 1992 na cidade de São Paulo. Explique por que, historicamente, a chacina do Carandiru é um crime contra os direitos humanos, identificando o perfil das vítimas. É um tópico assim bem restrito, né? Bem específico, desculpa. Chacina do Carandiru não é muito comum ser trabalhado em sala de aula, mas ele transborda para um elemento super importante do Brasil, que é o racismo estrutural, né? É um crime contra os direitos humanos porque o próprio conceito de chacina oferece-nos elementos para ligar isso à violação aos direitos humanos, porque, muito embora o indivíduo encarcerado tenha cometido crimes, na maior parte das vezes, que a gente sabe que existe a injustiça também, né? Menor parte das vezes, esse indivíduo é condenado à morte ou à tortura, que é por si própria uma violação aos direitos humanos, e ele não tem chance de se defender. Então, o conceito de chacina gira em torno disso, né? A pena capital, a morte, o atingimento da violência fatal sobre corpos indefesos naquelas circunstâncias. O perfil das vítimas já foi trazido aqui, né? Pretos e pobres, o encarcerado é um dos sujeitos que historicamente foi invisibilizado. O cara está preso, encarcerado, o homem que está preso, encarcerado, a mulher, ele não deixa de ser um ser humano. Então é necessário que essas pessoas possuam ainda direitos. Muito embora tenham perdido parte dos seus direitos, como por exemplo a liberdade, por terem cometido um crime. Então, o perfil, né, o perfil das vítimas dessa chacina é talvez um dos motivos pelos quais ela exista. Existe no Brasil um racismo estrutural, muitas e muitas evidências e estatísticas apontam que a violência policial, por exemplo, atinge sobretudo pretos e pobres. Então, essa chacina ela está enquadrada em relação à violação dos direitos humanos, porque a morte, a pena capital, tortura que atingiu os encarcerados nesse contexto, os tirou a possibilidade de resistir, se defender. E o perfil das vítimas é um dos motivos que levou a essa violência. Pretos e pobres existe no Brasil, historicamente, uma violência que atinge, sobretudo, esses corpos. Item B. Cite e explique duas mudanças políticas entre as décadas de 60 e 90 em relação aos direitos humanos no Brasil. Você pode citar aqui na década de 60 a ditadura civil-militar, e reverberou, na verdade, né, ou radicalizou, digamos que seja o segundo pior expediente da nossa história. Eu diria que o primeiro é a escravidão. A utilização da tortura na década de 60 como elemento institucional. Essa é uma mudança. A gente tem direitos humanos enunciados depois da Segunda Guerra Mundial, e em 1960 no Brasil a gente tem simplesmente o apagamento, digamos assim, por parte do Estado brasileiro em relação a esses direitos humanos, o expediente da tortura, sobretudo nos anos de chumbo, na ditadura civil-militar,
era corriqueiro e institucionalizado. Você pode citar essa mudança. Aqui nesse período também cabe a lei da anistia, que deu perdão a crimes de sangue cometidos por agentes do Estado, entre os quais está a tortura. Então você pode falar de que uma dessas mudanças é a própria utilização da tortura. Na década de 90, entre 60 e 90, ainda está aqui enquadrada nosso grande ganho democrático, né? O presente democrático da história do Brasil, que é a Constituição de 1988, que rechaça a violação aos direitos humanos, enquadra, por exemplo, o racismo como um crime. Né? Racismo é uma violação aos direitos humanos e o enquadra, a Constituição de 88 enquadra o racismo como um crime hediondo, inafiançável e imprescritível. Então, eu diria que aqui você pode ir de um ponto negativo a um ponto positivo. E te explique duas mudanças políticas entre as décadas de 60 e 90 em relação aos direitos humanos no Brasil. Ok? Aqui você pode citar especificamente a lei da anistia. Desculpa. Que infelizmente representa uma violação aos direitos humanos no Brasil, tendo em vista que perdoa agentes do Estado que cometeram crimes de sangue, entre os quais está a tortura, violência, violação aos direitos humanos, e a Constituição de 88, que rechaça as violações aos direitos humanos, sobretudo qualificando o racismo como um crime inafiançável e imprescritível. Excelente questão. Terminamos aí Brasil com chave de ouro, debatendo aí República Nova e ditadura civil-militar, uma só tacada. Vamos à 10ª questão, vamos voltar aqui no tempo. Vamos para a Antiguidade Clássica, questão de 2020. Diz assim: as reflexões de Aristóteles e Platão revelam uma descrença em relação ao regime democrático. O cidadão, diz Aristóteles, é quem toma parte na experiência de governar e de ser governado. Para o filósofo, o animal falante é um animal político. Interessante. Deixe-me grifar essa frase. O animal falante é um animal político. Talvez porque ele esteja ligando política a discurso. Os artesãos, diz Platão, não podem participar das coisas comuns porque não têm tempo para se dedicar a outra atividade que não seja o seu trabalho. Assim, ter esta ou aquela ocupação define competências ou incompetências para a participação nas decisões sobre a vida comum. O ócio produtivo, né, que atingia sobretudo a elite clássica, devido que se dá o desfrute de viver de política, que não trabalha manualmente, que não produz manualmente. É o escopo aqui da questão. Vamos ao enunciado. A partir do texto, seus conhecimentos sobre a antiguidade clássica respondam às questões. Segundo Aristóteles e Platão, como se define um animal político no contexto da cidadania ateniense, né? O texto entrega para a gente. O animal falante é um animal político, porque política é debate. Vejam só como se resolviam as questões citadinas em Atenas, na Ágora, com debate. Política é debate, pessoal. É confronto de ideias. Então você pode ir por esse caminho, né? Pode usar aqui um elemento do texto, o animal falante.
Opa, desculpa. Mas o escravo, mesmo sendo... Desculpa, pessoal, li aqui o texto, me equivoquei aqui um pouquinho. Mas a ideia tá certa, tá? Mas o escravo, mesmo sendo falante, não é um animal político. O animal falante é um animal político. Perfeito. Eu só grifei aqui no lugar errado, mas a, 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 o pensamento, tá? A lógica tá certa, tá certo? O animal falante é um animal político. Retomando, o discurso é uma prática super importante dentro do contexto político. O escravo, mesmo sendo dotado da capacidade de falar, não é um animal político porque não vai para o debate. A mulher, sob essa perspectiva, seria um animal falante, mas não político porque não participa do debate. Cidadania é debater. A democracia ateniense era direta. Pessoas iam para o debate, discutir as questões da cidade. Então, segundo Platão, Aristóteles e Platão, como se define um animal político no contexto da cidadania ateniense? Eu iria pelo caminho, né, pelo raciocínio do discurso. Indivíduos que não precisam trabalhar, são dotados de cidadania, discutem política para chegar ao governo, à governança citadina da cidade, ok? Item B. Identifique e explique uma crítica dos filósofos citados ao regime democrático. Vamos encontrar aqui uma crítica, a gente consegue encontrar aqui na segunda parte do texto, né? Os artesãos, diz Platão, não podem participar das coisas comuns porque não têm tempo para se dedicar a outra atividade que não seja o seu trabalho. Assim, ter esta ou aquela ocupação define competências ou incompetências, né? Não seria um regime justo, por assim dizer, tendo em vista que uma minoria toma decisões acerca do futuro, do destino em cidade, né, da vida em cidade, da vida social, dentro do contexto citadino, por todos os outros. Então, essa é uma crítica que se pode fazer a essa democracia ateniense. Ok? Avançaremos agora. Avançaremos para a Idade Média. 12ª questão, Unicamp 2022. Vamos lá. A grande recusa do corpo não se dá apenas no campo da sexualidade. A luxúria passa a ser cada vez mais associada à gula, pecado associado ao outro. Por isso, as recomendações da igreja passam a se dirigir tanto à carne quanto à boca. Existe um controle sobre os corpos. Controle sobre os corpos, um fenômeno que ocorre ao longo de todo o processo histórico, por assim dizer. É uma permanência. Os pecados da carne e os pecados da boca passam a caminhar de mãos dadas. Assim, a embriaguez é reprimida também como forma de controlar os camponeses e os bárbaros. Interessante. Muito apreciadores de bebedeiras. E a bebida alcoólica gera anarquia, algazarra. Deve ser rechaçado pela Igreja Católica dentro de um contexto de ordem estabelecido por ela própria. A indigestão é igualmente associada ao pecado. A abstinência e o jejum não o ritmo, portanto, do homem medieval. Gordo oposto ao magro, carnaval que se empanturra contra quaresma que jejua. A tensão atravessa o corpo medieval. Jacques Le Goff, historiador medievalista, diria que melhores de todos. Um texto aqui super importante. Vou voltar
fazer aquele discurso e aquela apreciação aqui do vestibular da Unicamp, um vestibular que exige de você crítica, reflexão, leitura, conhecer a perspectiva do Legoff antes de chegar até essa prova, super importante, ok? Sei que você está pronto para isso, pronto e pronta. A partir da leitura do texto e de seus conhecimentos sobre Idade Média, responda às questões. Item A. Cite e explique as tensões que o texto menciona relacionadas no período medieval ao corpo. A primeira tensão, você pode citar a tensão da sexualidade. O prazer carnal, o desejo, é um elemento inerente ao corpo humano. Então, essa tensão de controle, cerceando a liberdade sexual, é uma tensão que se reverbera ou que parte principalmente do corpo, do controle do corpo. Certamente o corpo da mulher era um corpo que precisava ser bem coberto. Isso não suscitasse o desejo sexual no homem. Então essa eu citaria como a primeira tensão, dentro de uma ética completamente machista, por assim dizer, dentro desse contexto medieval. O segundo é em relação ao corpo gordo, que certamente era visto como um corpo que pratica, passível do pecado da gula. Hoje, na idade contemporânea, nós já discutimos e defendemos a bandeira, né, contra a gordofobia, por exemplo, porque o corpo gordo não pode ser visto como pertencente a alguém que é necessariamente guloso, sob esse ponto de vista. Então, essa tensão sobre o corpo gordo, como diz aqui o texto, certamente era uma tensão muito potente dentro desse contexto. Ok? Item B. Cite e explique duas diferenças entre a sociedade medieval e a sociedade contemporânea no que diz respeito à percepção sobre o corpo ideal. Cite e explique duas diferenças entre a sociedade medieval e a sociedade contemporânea que diz respeito à percepção sobre o corpo ideal. Eu diria que o primeiro caminho aqui, o primeiro argumento, seria em relação, amigos e amigas, sobretudo a questão do controle do corpo. Eu começaria esse argumento dizendo que a sociedade contemporânea, muito embora ainda haja supervisão sobre os corpos, essa supervisão não ocorre mais por parte de uma instituição poderosa como a Igreja Católica. Ela ocorre hoje sob outras esferas, né? A supervisão do corpo feminino, por exemplo, as redes sociais estão aí para julgar e condenar corpos A, B ou C, e a gente sabe que essa é uma prática que precisa ser rechaçada. O controle sobre os corpos, sobretudo o corpo da mulher. O corpo da mulher pertence a ela. E a outra é sobre a questão do corpo ideal, né? Percepção do corpo, da musculatura desenvolvida, né? De um vigorismo que hoje é muito comum na sociedade contemporânea, né? O aperfeiçoamento do corpo, isso não é um problema, mas a supervisão e a busca de um corpo ideal, né? E não seria necessariamente um corpo magro, necessariamente, né? O corpo com vigor. Duas diferenças entre a sociedade medieval e contemporânea no que diz respeito à percepção sobre o corpo ideal. A primeira colocaria o argumento da supervisão, o corpo ideal continua
Existe ainda uma supervisão não mais feita pela Igreja Católica, por outros meios, e o corpo ideal certamente mudou. Hoje a gente tem um vigorismo, né, super importante na idade contemporânea, o desenvolvimento do corpo, o fenômeno das academias aí, certamente muito mais contemporâneo. Questão complexa, certamente uma questão que você consegue desenvolver. Quero avançar com vocês. Vamos. Vamos. A questão 18. Temos aqui umas questões de idade moderna. Vamos para a questão 18. A gente consegue discutir algumas coisas importantes aqui e vamos já nos encaminhando aqui para o final do nosso encontro. Questão 18 é uma questão de 2023 e diz assim, questão aqui que vai fazer aqui uma boa, um bate-bola aqui com a literatura, um dos livros que estão lá na minha estante, muito importantes. Melhores que eu já li, diga-se de passagem. Diz assim, nos tempos de George Orwell, como ilustra seu romance 1984, gosto muito desse. Publicado em 1949, era possível conceber o poder como um grande irmão que monitorava cada gesto de cada um de seus súditos. De novo aqui a questão, né, da supervisão aqui dos corpos, né, da vigilância sobre os corpos, agora num outro contexto aqui, idade contemporânea, né? No contexto contemporâneo, uma sociedade pautada na vigilância e no controle social, o Big Brother televisivo é uma caricatura do Grande Irmão. Porque neste programa o público pode monitorar o que acontece com um pequeno grupo que se reúne justamente para se exibir. No entanto, aquilo que no tempo de Orwell era apenas profecia parece ter se realizado, pois o poder pode monitorar cada movimento dos sujeitos por meio de seu telefone celular. Cada transação realizada, hotel visitado, autoestrada percorrida, através de seu cartão de crédito. Texto do Humberto Eco, Grandes Nomes da Semiótica, diz respeito à filosofia que gira em torno dos símbolos. Humberto Eco, aqui discutindo uma das grandes distopias da história da humanidade, o livro 1984. No romance, Orwell descreve as vigilâncias implementadas por um imaginado Estado totalitário. A partir desta informação e do excerto acima, item A. A ponte explica dois aspectos do poder do grande irmão, imaginado por Orwell, diferenciando-os de dois aspectos correlatos na sociedade de vigilância do mundo contemporâneo. Aqui tem muito para onde correr. Você tem que ter lido o livro. Certamente é um livro que está aí na sua cabeceira, um livro muito importante. Tem um tempinho que eu li, mas é um livro muito representativo para mim. Então, um dos primeiros aspectos é a questão da verdade. Eu não vou lembrar aqui especificamente dos termos, mas o poder do grande irmão levava as pessoas a crerem naquilo que o poder estabelecia como verdade.
é um dos elementos, né, do poder do grande irmão, digamos assim, colocando em termos contemporâneos o controle da narrativa, né? Outra coisa que eu lembro do livro é a questão do regramento em si, né? Existia a vigilância, né? Eu também não vou lembrar o nome das telas, né? É como se fosse uma televisão de mão dupla, mas a tela ela vigiava, né, as pessoas. O Winston, personagem principal, é um personagem vigiado, né? São dois elementos que eu acho muito importantes que lembram aqui, eu lembro, né, aqui desse livro. Dois aspectos correlatos na sociedade de vigilância no mundo contemporâneo, eu falaria das fake news. Existe existe um verdadeiro exército mundo afora, né, muito bem organizado na difusão de ideia de notícias falsas, de ideias absurdas, né? E certamente isso tem abalado as estruturas de muitas democracias, a saber, o Brasil. Eu falaria aqui, fazendo essa correlação aqui com a sociedade no mundo contemporâneo das fake news, o controle da narrativa, que está presente lá no livro do Orwell. O outro, eu falaria da sociedade de vigilância auto-instituída, né? O próprio Humberto Eco fala sobre isso, né? Tudo que fazemos, postamos, a nossa vida é 100% exposta nas redes sociais, né? O romance é, de certa forma, involuntário, né? Um poder que o Estado estabelece sobre o indivíduo, e hoje a gente tem nossas vidas como janelas abertas para o mundo, nos expondo de maneira voluntária. Então, eu correlacionaria esses dois elementos aí. Item B. Cite e explique dois aspectos importantes do debate ético sobre os dados de usuários de plataformas digitais por parte de grandes corporações. Dois aspectos importantes. O primeiro, eu diria, amigos e amigas, falaria sobre a questão dos dados de usuário, né? Existe um princípio que se pode perceber na internet de que quando você se utiliza de uma plataforma, de um serviço pelo qual você não paga, você é o produto. Isso é, seus dados depositados naquela plataforma são o produto a ser comercializado por essa corporação agora, para marketing, então seus dados são absorvidos veículos para que sua rede social, sua vida digital seja alimentada por essas propagandas. Então, eu diria que uma questão ética gira em torno da questão dos dados do usuário, né? Que muitas vezes são tratados de maneira extremamente antiética por essas corporações, né? Vazados. E o segundo, eu falaria sobre a questão da infância, das crianças, né? Hoje existe um aspecto importante, uma discussão bem contemporânea acerca da plataforma TikTok e o que é que chega para os usuários, né? Principalmente os menores de idade. Existe uma ideia de que para defender a democracia é necessário que não haja regulação sobre essas plataformas, está errado. Crianças precisam ser defendidas. Então, só porque está no âmbito da internet, os direitos da criança não podem ser violados, né? Com essas crianças sendo expostas a conteúdos totalmente inapropriados sobre vários pontos de vista, né? Principalmente, infelizmente, em relação à pedofilia. Então, isso precisa ser combatido e esses veículos precisam ser, sim, de fato, regulamentados. É uma questão ética. A criança, ela não pode, dentro daquela plataforma, receber, estar suscetível a qualquer tipo de conteúdo.
eu caminharia por esses dois, trilharia essas duas jornadas. Tenho certeza absoluta que você está preparado para essa prova. A gente encerra por aqui. Dê uma olhada no TC, procure tirar com seu professor as dúvidas. E eu sei que essa discussão contribuiu para tirar algumas dúvidas que você tem, para melhorar alguns aspectos. Espero que tenha sido tão relevante para você quanto foi para mim. Desejo todo o sucesso do mundo. Muito obrigado.